Sejam bem-vindos à primeira conversa desta iniciativa da FNAC em parceria com o Método Rose. As Empowerment Talks vão acontecer neste ambiente descontraído. Vão acontecer regularmente também. E pretendem reunir quem tem o gosto de conversar sobre este empoderamento. Sou melhor em inglês, empowerment. Então vamos falar sobre tomada de decisão, hoje vamos falar sobre responsabilidade, sobre produtividade, criatividade, motivação, gestão de relações, gestão de conflitos. Fiquem atentos às próximas conversas, porque os temas vão continuar interessantes. Cada conversa vai ser conduzida por um profissional do Método Rose. Hoje temos connosco Pedro Amar. Pedro, desde já obrigada por ter aceitado o convite do Método Rose Portugal. O Pedro é diretor da Escola do Método Rose de Matosinhos. Tem também já um longo percurso como profissional do método. É um excelente orador e comunicador, vocês vão ver. Talvez por isso, no seu currículo, conste já uma rubrica televisiva, um TED Talks e hoje um Empowerment Talks. Parabéns por ter chegado até aqui. Este é o teu blog. Então, vamos começar esta primeira conversa com o Pedro Amar e com o tema Assumir a Responsabilidade. Então, boa noite. Vocês perceberam o que é que aconteceu aqui? Ela subiu a expectativa e agora, se eu não realizo a expectativa, está tudo perdido. E nós vamos falar sobre esta questão de expectativa e gestão daquilo que nós esperamos que acontece na nossa realidade e o impacto que isso tem na nossa percepção sobre as coisas. Porque agora vocês estão à espera de uma coisa, se ele não entrega, vamos ter problemas. Então, o tema de hoje, e isto é muito vasto, mas o tema de hoje centra-se acerca de como é que nós podemos tomar decisões poderosas. E eu digo isto, vocês podem pensar que tomam decisões poderosas, obviamente, mas ninguém controla, pelo menos nenhum de nós que está aqui, se houver alguém, por favor, levanta o braço, nenhum de nós controla a 100% a experiência que é a vida. Se nós pudéssemos escolher, nós estaríamos num estado de contemplação todos os dias, não é? Um estado de felicidade todos os dias, mas isso não acontece. Às vezes nós acordamos virados ao contrário e o pessoal que levar connosco durante o dia vai ter que sofrer na pele o facto de nós não estarmos nos nossos melhores dias. Então, como é que nós podemos mudar este relacionamento com as coisas e com o mundo e começar a tomar decisões mais poderosas? Imaginem o seguinte cenário. Estão prontos para imaginar? Se não estiverem prontos, respeitem. Vocês estão na margem ou num dos lados de uma autoestrada. Mas vamos pegar uma autoestrada interessante. Há uma autoestrada na Alemanha que não tem limite de velocidade, não é? Então, lá. Vocês são despejados naquele cenário no meio da noite. E vocês têm que atravessar aquela autoestrada. Há ali um flash que eu vou pedir para... Galinha, tira um... perfeito. É que eu não consigo tomar decisões poderosas com um flash no meio, também já vamos perceber porquê. Mas vocês estão colocados no meio da noite, nessa autoestrada. E é uma noite de nevoeiro. E vocês estão com os headphones que têm um som nas alturas. E vocês são obrigados a atravessar essa autoestrada. Qual é a probabilidade disso dar certo? Deixo só uma questão. Em algumas conversas, com amigos, com alunos, é como pessoas que às vezes pedem conselhos. Não é só a mim, acho que todos nós pedimos conselhos a praticamente toda a gente. Só não pedimos a quem nós não atestamos nenhum tipo de confiança ou nenhum tipo de credibilidade. Mas em algumas conversas as pessoas assumem que não têm mais desempenho, que não têm mais resultados, que não têm mais sucesso, ou que não fazem as coisas que elas verdadeiramente queriam porque não têm confiança. Porque falta determinação, ou porque falta assertividade, ou porque falta um quê de autoconfiança que as impele para fazer alguma coisa. E agora eu pergunto, se vocês nesse cenário de autoestrada, de noite, nevoeiro, com os fones, se encherem de autoconfiança e atravessarem a autoestrada, vai dar certo? Vai. Pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo.
Então o que acontece é que se existe, há uma lei que nos explica que se existe a probabilidade de alguma coisa acontecer, até pode ser que à primeira vez não aconteça, à segunda vez não aconteça, mas se a probabilidade é de 5 ou 10%, se nós repetirmos a experiência 50 vezes ou 100 vezes, ela vai se verificar. Isso é que é estatística, não é? Então pode ser até que uma dose de loucura me permita atravessar a autoestrada, mas se eu correr o azar de um carro se atravessar na minha frente a 200 km por hora, então era uma vez uma experiência, eu não vou estar lá para repeti-la. Então, de certo, que a confiança, ou a autoconfiança, ou determinação, ou a crença que nós temos em que alguma coisa vai dar certo, não é um diferencial para que dê certo. E nós ouvimos isto muitas vezes, em palestras motivacionais, em livros de autoajuda, confie em si próprio, vá fundo, vá longe, e depois as pessoas espetam-se contra o muro. Então, a confiança, ela de certo, não é um fator diferencial para o sucesso daquela experiência. O que acontece é que na maior parte das nossas experiências a vida não está em risco, certo? Nem todas as experiências consistem em atravessar uma autoestrada com carros a 200 a hora. Então, se a experiência for precisar de fazer um contacto, então vai, enche de confiança e vai fazer o contacto. Aquilo, enfim, o pior que me pode acontecer é receber um não. Aí eu encho-me de confiança e vou fazer outro contacto. E eu vou repetir aquela experiência 10, 20, 30, 40, 50 vezes. E nessas 50 vezes eu posso ter 1, 2, 3, 4 ou 5 sucessos. Então a grande diferença entre alguém que tem muita confiança e alguém que não tem confiança é que alguém que tem confiança preenche aquela brecha de realidade que ela não consegue perceber. Porque imaginem um cenário, vocês estão à noite naquela autoestrada e de repente o nevoeiro dissipa-se e vocês tiram os fones e de repente o sol nasce e vocês conseguem ver a autoestrada de uma ponta à outra e de repente vocês adquirem superpoderes e conseguem determinar na exatidão a velocidade dos carros e conseguem saber quanto tempo vocês demoram a atravessar a autoestrada. Se vocês dominarem todos os fatores que estão dentro dessa experiência, que significa atravessar aquela autoestrada, vocês não precisam de confiança. Ou precisam? Não. Então, o que nós precisamos para tomar decisões poderosas, mais do que confiança, porque ela pode levar-nos ao desastre, é clareza. Nós precisamos de observar as situações tal e qual elas nos apresentam, se nos apresentam. A confiança, eu assisti a semana passada, pedi a uma pessoa, não vou dizer o nome, mas pedi a uma pessoa para falar sobre um determinado tema. Porque nós, na escola, obviamente, formamos profissionais e uma das coisas importantes a formar é ver como é que as pessoas falam em público. Nós precisamos de passar a mensagem. Entretanto, chamei a pessoa para falar sobre aquele tema. Ela não sabia muito sobre o tema, mas encheu-se de confiança e falou sobre o tema. Então, um diferencial que foi interessante foi ver que a pessoa não teve medo e falou sobre o tema. Mas isso não resolveu a questão. Porque, obviamente, se ela não sabia nada, a confiança só fez com que ela fosse esbarrar contra o muro. Então, o que eu quero fazer aqui hoje convosco é nós percebermos exatamente como é que a informação se processa. Ou seja, como é que esta máquina, que é o meu corpo e a vossa, que são das máquinas mais poderosíssimas em termos de programação, em termos de software que existem no mercado. Nós valorizamos tanto a tecnologia, iPhones, computadores, porque achamos que são incríveis a processar informação, mas temos uma máquina que é 1 milhão de vezes superior. Como é que esta máquina interpreta as coisas que acontecem? O que é que faz com a informação que chega a este cérebro? E a partir daqui, como é que toma decisões? E vamos perceber que, no fundo, nós nunca conseguimos perceber a realidade tal e qual ela é. Nós só conseguimos perceber o reflexo dessa realidade através dos nossos sentidos, da interpretação que as nossas memórias colocam nessa informação e depois de um sem número de posições e valores que nós damos por adquiridos que constituem a nossa personalidade. Então imagina, vocês estão a ver aqui, certo? Sim. De certeza que me estão a ver aqui neste palco. Vamos tornar isto mais engraçado. Na verdade, o que isto está a acontecer, se apagassem as luzes, eu não vou pedir para fazerem isso, mas se apagassem as luzes, vocês deixavam de me ver. Vocês só me veem e eu só os consigo ver porque vocês não são translúcidos. A luz bate em vocês, e não percebo muito bem do fenómeno, mas não é muito difícil de explicar, e o reflexo entra pela minha retina, eu de alguma forma mando esta informação cá para trás, processa a imagem e diz assim, opa, aquilo é um ser humano. E tendo em conta aquilo que eu acredito que estou a ver, conjugado com o efeito de luzes e o cenário, eu construo uma imagem
que me prefigura um ser humano e consigo identificar que está aqui gente. Aqui umas 2.000 pessoas à minha volta. 2.000, não é? Umas 2.000. Mais ou menos. Então, na verdade, o que acontece é que eu não consigo, o meu cérebro consegue, de alguma forma, fazer uma estimativa ou uma projeção de que, por exemplo, a Marta está ali. Mas, de facto, não deixa de ser uma projeção. Okay? E da mesma forma acontece com os sons, da mesma forma acontece com o paladar, da mesma forma acontece com o tato, da mesma forma acontece com os cheiros. Nós nunca conseguimos perceber as informações tal e qual elas são, na verdade. Então existe um sujeito, sou eu, existe um objeto que está a ser percebido, e depois existe uma relação dos meus sentidos com o objeto que vai fazer com que eu perceba o que é que está a acontecer. Este é o primeiro filtro. Só que a partir daí a informação entra por um sem número de filtros até chegar à minha consciência. E a percepção que eu vou ter daquilo que está a acontecer depende de todos esses filtros. Louco, não é? Então o que acontece é que basicamente neste momento, para estas 2.000 pessoas que estão aqui presentes, eu digo isto porque está a ser gravado. E depois o pessoal que vai ver em casa não tem a menor noção de quantas pessoas estão aqui. Agora vai, mas eu vou editar este vídeo. Chegando a casa, corto, ou peço ali ao Carlos, vamos cortar esta parte, e depois nós publicamos o vídeo. E dizemos que estão 2.000 pessoas, e o pessoal lá em casa acredita. Estes eventos têm valor, já o TEDx do ano passado é interessante, porque foi no Porto Business School e tinha 300 pessoas. Mas quem vê o vídeo não tem a menor noção de quantas pessoas vão estar. Então nós podemos estar, olha, um evento de 10.000 pessoas. Pronto, o pessoal acredita. Então vale por isso também. Mas para cada uma destas 2.000 pessoas que aqui está, o mundo é totalmente único. Não só os nossos sentidos são diferentes, e partindo do princípio que todas as pessoas têm os sentidos super apurados, todos veem bem, todos ouvem bem, ninguém tem problemas sensoriais, está tudo afinadíssimo, mesmo partindo deste princípio, cada um vai ver a informação de uma forma muito particular. Então vai criar um mundo único. Isso é incrível. Existem 7.000 milhões, ou 7.200 milhões de mundos diferentes na cabeça de cada pessoa. E por isso é que as pessoas tomam decisões diferentes, e têm resultados diferentes, e tem pessoas que são miseráveis, e tem pessoas que são super felizes a vida inteira. Isto funciona. E neste sentido, aquilo que nós percebemos não é a realidade, mas é uma versão distorcida pelos sentidos, fragmentada pelas nossas memórias e tornada parcial através das coisas com as quais nós nos identificamos. Então vou chamar alguém ao palco. Quem é que tem muita vontade de participar? Nossa, tanta gente. Lara. Tive que te escolher pelo grau de proximidade e empatia que tenho contigo, porque toda a gente queria vir. Uma salva de palmas para a professora Lara Botatinho. Isto é tipo uma experiência daquelas de magia. Ela foi escolhida aleatoriamente, mas eu meia hora antes já combinei tudo o que iria acontecer. Pior é que não, mas a Lara é tão versátil e que é muito fácil trabalhar com ela. Então, na verdade, o que acontece? Se nós resumíssemos a nossa interação com o mundo, que são 5 sentidos, não é? Nós conseguimos interagir através de 5 sentidos. Mas se nós resumíssemos tudo à visão, a forma como nós iríamos ver as coisas, ou a quantidade de distorção que ia acontecer daquilo que nós vemos, seria basicamente isto. Posso? Imagina que ela tinha uma capacidade incrível de visão, mas a forma como ela interage com a informação que vê, ela é tão linda que ela fica bem mesmo com estes óculos todos. Mas a forma como ela interage com a informação que vê, a informação sofre um primeiro filtro. E quando a informação sofre um primeiro filtro, ela já chega ao segundo filtro distorcida. E quando ela chega ao terceiro filtro, ela chega ainda mais distorcida. Então, no fundo, cada um de nós jura que está a ver as coisas como elas estão. Mas eu é que tenho razão. Não, ele é que fez primeiro. Não, ele é que fez primeiro. Ele deu-me com mais força. Não, ele bateu-me com mais força. E os dois juram que têm razão. E o problema é que os dois acreditam nessa versão. Uma salva de palmas para lá. Pode tirar o copo. Ela agora vai ver a realidade de outra forma.
Então, esta visão que nós temos sobre as coisas, ela é uma ilusão tão forte que faz com que nós não tenhamos dúvidas que a nossa versão é a versão correta. E há uma frase muito interessante que diz que existe a versão do A num conflito, a versão do B e a versão correta, que é a C. Existe a visão de um, a visão do outro e o que de facto aconteceu. E por isso é que é muito difícil de mediar conflitos. Então, basicamente, vocês perceberam o efeito de tirar os óculos, não é? Aumentar a clareza das coisas é algo que nós não podemos fazer. Porque toda a experiência, ela acontece aqui dentro, certo? Eu, se estiver a ver determinada coisa, eu não consigo aumentar a clareza daquilo para que eu a perceba melhor. A única forma de eu ter uma visão mais clara sobre as coisas é reduzir a influência dos filtros que eu tenho e que me impedem de ver as coisas como elas são. Então a única forma que eu tenho é tirar aqueles óculos. Eu tenho 3 pares de óculos, eu vou tirando um, vou tirando o outro e vou observando a informação tal e qual ela é, sem interpretação, sem distorção. Deu para entender? Agora nós vamos perceber quais são estes filtros e o que é que nós podemos fazer em cada um desses filtros para que em cada situação estes filtros atuem com menor intensidade. Nós vamos ser sempre humanos. Até nós passarmos por outros planos, vamos estar sempre aqui nesta vida de relação. E vamos ter que usar os filtros. Mas é importante nós sabermos que aquela visão tem influência do filtro e não é aquilo que está a acontecer verdadeiramente. Então o primeiro filtro são os nossos sentidos. Todos os nossos sentidos têm limites. Se nós colocássemos agora uma música muito alta, não precisamos de fazer. O pessoal ali da região tem que colocar música. Não precisam de fazer. Nós somos suficientemente criativos para imaginar. Mas se nós colocássemos uma música muito alta, com o volume acima da minha voz, vocês deixariam de me ouvir. Ou ouviriam algo tão confuso que não conseguiriam distinguir de onde é que vem a informação. De onde é que vem aquele ruído que parece uma voz e onde é que começa aquela música. Então, um dos limites dos nossos sentidos são que eles recebem informação toda ao mesmo tempo. E o cérebro tem que processar e tem que distinguir. Isto é daqui, isto é dali. Quanto mais ruído tiver, menor a clareza da percepção. Outro limite dos sentidos é que, por exemplo, a nossa audição ela é limitada a umas frequências. Nós abaixo dos 20 Hz não ouvimos, acima dos 20.000 Hz também não ouvimos. Mas, por exemplo, os cães ouvem acima disso. Há animais que conseguem ouvir até 120.000 Hz. Ou seja, eles ouvem sons que nós não ouvimos, que para nós não existem, mas que para eles são informação palpável para tomarem decisões. E com isto, todos os nossos sentidos têm as suas limitações, eles captam simplesmente uma determinada amplitude, um espectro da informação. Com as cores a mesma coisa, nós não vemos todas as cores, nós não vemos toda a amplitude, nós não vemos ultravioletas. E eles não é. Então, este é o primeiro limite à informação. Nós não conseguimos perceber toda a informação que nos rodeia. Conseguimos perceber parte dela. E a partir daqui, o que é que vai acontecer? Informação sem um contexto, ou seja, um input sensorial, se não tiver uma história, não tem significado. Há uns anos atrás, eu estava com uma amiga que tinha uma gata. E de repente eu estava a brincar com a gata e não sei o que é que deu na cabeça da gata, felinos têm destas coisas, que me arranhou. Não foi um arranhão assim tão grave quanto isso. Não começou a sangrar, mas ficou marcado. Só que aquilo foi tão... Vocês sabem quando se sentem ameaçados? Como se a nossa vida estivesse em jogo? E estou a olhar para umas pessoas, não foi o ano passado, foi para aí há 10 anos. Tranquilos, não é essa história. Mas não sangrou, estava tudo bem, não houve problema. Mas vocês sabem que quando sentem que alguma coisa é perigosa, quando fazem uma travagem mais brusca com o carro, quando um cão de repente ladra, quando vocês se assustam, foi isso que aconteceu. Então eu imediatamente associei aquele pequeno arranhão a estou sob ataque. E a sensação foi super desagradável. Só que depois eu fiquei a observar aquilo, porque a gata arranhou e fugiu. Quer dizer, arranhou e fugiu, então eu não estava sob ataque. E eu fiquei a observar aquela sensação, aquele latejar no braço, e aquilo ardia um pouquinho. Mas eu comecei a olhar para o braço e assim, quantas sensações eu não tive, bem mais fortes que estas, que me deram imenso prazer. Muitas. Então eu comecei a pensar nessas sensações e pensei, até que ponto é que isto só não dói
Porque a história que eu conto acerca do que aconteceu é uma história dolorosa. Ou seja, eu estava aqui, o gato não tinha motivo, arranhou-me, eu fiquei estressado, e agora eu estou a sentir o braço a arder, e está mal, e estava ali a fazer lamechinhas. É óbvio que em determinadas situações extremas nós não podemos estar com tantas coisinhas a analisar as coisas, temos que fugir do ponto. Mas na maior parte das vezes, as informações que chegam através dos nossos sentidos não têm sentido rigorosamente nenhum. O sentido que elas têm é o sentido que nós lhes damos. Esta palestra toda só tem sentido porque vocês gostam de mim, então, estou a brincar. Ela só tem sentido porque vocês entendem aquilo que eu estou a dizer. Porque se eu estivesse a falar numa outra língua e estivesse aqui a emitir sons que vocês não entendessem, não faria sentido nenhum. E vocês a ficar aí 2, 3 minutos até ir embora. Então, quando nós recebemos informação sensorial, é o nosso programa, e cada um de nós tem um programa que é muito diferente. É o nosso software que pega naquele input e conta uma história. Faz sentido. Se vocês pegarem 3 crianças e derem um par de estalos às 3, anda aqui, Rodrigo. Está com o meu sobrinho. Se vocês pegarem 3 crianças e derem um par de estalos às 3, é provável que uma chore, a outra fuja e a outra responda. Porque o software que elas têm, a versão do iOS que elas têm instalada, é diferente. Faz com que elas interpretem aquilo que aconteceu de forma diferente, o que faz com que elas construam um mundo diferente. E o problema é que cada um de nós vive com o filme que ele próprio realiza. Todos nós somos super realizadores de cinema, só que não aparecemos em Hollywood nem temos audiência. Quer dizer, eu hoje tenho uma pequena audiência. Mas a maior parte de nós, com os filmes que nós contamos sobre a nossa própria vida, não tem audiência nenhuma. Certo? Então, de repente, recebemos uma mensagem que diz assim: precisamos de conversar. A sensação que eu tive foi alguém fez... E outros pensamentos foram tão densos que chegaram aqui no momento, assim, temos que conversar. Das duas uma, se é um relacionamento profissional, fiz caca, estou despedido. Se é um relacionamento afetivo, tenho as malas à porta. Se é um amigo meu e eu fiz alguma coisa que não devia, vou apanhar uma coça. Enfim, alguma coisa de muito má vai acontecer. Muito poucos de nós têm uma programação positiva para este tipo de input. Mas cada um de nós vai contar uma história diferente. Se nós isentássemos esta informação das memórias, dos nossos medos, dos nossos condicionamentos, condicionados ou incondicionados, já vamos falar um pouco sobre isso, a informação era muito válida. Precisamos de conversar. Eu tenho uma coisa que eu te quero dizer. Daí ao filme que eu vou construir, até conseguir conversar com aquela pessoa, imagina que aquilo demora um dia. Precisamos de conversar. Então vamos conversar. Não, hoje não posso. Amanhã. Estás louca? Precisamos de conversar e tu deixas assim um dia em suspenso. O que é que tu me vais fazer? Imaginem o poder que uma frase tem sobre a nossa própria felicidade para nos deixar pendurados, literalmente pendurados durante um dia. Não faz muito sentido, pois não? Isto só acontece porque nós vivemos continuamente na nossa mente. A nossa mente é uma coisa formidável. Tem funções incríveis. Podemos somar 2 mais 2 dá 4. Podemos dizer, eu às 9 estou aí, porque são 8h30, eu demoro meia hora. Vou calcular a distância que eu demoro, a distância, o tempo que eu demoro a chegar até aí. A nossa memória tem coisas incríveis que faz com que nós possamos saber se gostamos de uma coisa ou não, enfim. O problema é quando nós começamos a viver na nossa própria mente. E um depósito de memórias que nos deveria auxiliar na tomada de decisão torna-se um arquivo. Ou não? Este campo de memória, eu resumi como memória, eu vou-vos explicar. Há 2 semanas nós estávamos a ter uma aula sobre filosofia. Sobre filosofia antiga, que fala sobre estruturas de consciência, matéria, realidade, relacionamento com os objetos, estados de consciência. É uma coisa que dá para falar durante 100 horas e ninguém entende. É aquele tipo de tema que ninguém entende durante 100 horas. E aí alguém perguntou, isso tudo é muito bonito, mas como é que eu explico isso a quem não tem a menor noção do que isso é? Então, este é o desafio. Então, eu traduzi como memória, mas vamos entender memória num sentido abrangente. Memória individual e memória coletiva. Então, todos nós temos reflexos, temos automatismos. Sabem o que é um automatismo, não é? Alguma coisa acontece, eu reajo. Então, todos nós temos automatismos que aprendemos com a nossa história, com as nossas vivências. Mas temos outros automatismos que nós não aprendemos. Isto são automatismos condicionados, que aprendemos, e incondicionados. Os incondicionados dependem
da nossa espécie. Informações que nós herdamos no nosso código genético e que fazem com que tudo isto funcione. Com que eu transpire quando tenho calor, com que eu trema quando tenho frio, com que eu salivo quando sinto o aroma da comida. São tudo reflexos automáticos. Então entendamos como memória o conjunto de todas essas coisas. Todas as imagens, todas as experiências, todas as impressões que ficaram gravadas em toda a nossa estrutura. E é esta programação, que em cada um de nós é muito diferente, embora nós partilhemos muitas coisas, obviamente. Se nós ouvirmos um som estridente agora, todos nós vamos ficar alerta. Se nós ouvirmos, ou se sentirmos calor, todos nós vamos, por exemplo, começar a transpirar. Então partilhamos algumas coisas, mas depois cada um de nós tem uma programação que é muito diferente e que faz com que a interpretação daquilo que aconteça seja diferente também. E então cada um de nós cria o seu próprio mundo. Então a mente é de facto poderosa. O problema é quando nós começamos a viver em cima dos nossos pensamentos, achando que eles são a realidade. Então eu recebo uma mensagem, precisamos de conversar. Eu vou começar das duas uma. Vou começar a sofrer por antecipação, a tentar descobrir o que é que a pessoa me quer dizer e a contar os meus próprios filmes, porque aí ela provavelmente não sabe o que é que eu fiz, mas eu sei. Ela não sabe o que é que me bate, eu sei o que é que apanho. Eu sei que eu ontem fiz alguma coisa que não devia e ela se calhar descobriu. Ou seja lá o que for. Eu não me entreguei aquele relatório que ele deve ter chegado às mãos da pessoa errada. Seja o que for. Eu sei o que é que eu fiz, eu sei o que é que eu faria no lugar do outro e eu projeto no outro aquilo que eu faria. Então eu tenho medo. Eu vou começar a sofrer por antecipação, até que aquilo se resolva, eu vou estar em sofrimento. Ou então outro tipo de frase, como por exemplo, eu gosto de ti. Que desculpem a brincadeira, mas é uma espécie de alucinação que nós temos. Não é? Porque se nós não conseguimos perceber o outro, como é que nós conseguimos gostar de uma coisa que nós não conseguimos perceber? Façam a experiência, virem-se para a pessoa que está ao vosso lado. Um de vós vai estender o braço e o outro vai tocar no braço. Só isso, não tenham medo. Ninguém morre. Quem foi tocado? Quem foi tocado? Na verdade, os dois, não é? Os dois. Então, o que é que vocês sentiram? A mão do outro? Não tem como nós sentirmos a mão do outro. Vocês sentiram o vosso braço, de alguma forma, a reagir ao toque de alguma coisa. Se vocês fechassem os olhos e outra coisa vos tocasse, vocês provavelmente não conseguiam identificar o que é que vos tinha tocado. A não ser que comecem a imaginar e a criar um filme, e aí vivem nas vossas próprias fantasias. Mas, na verdade, mesmo quando nós, se levarmos isto ao limite, quando nós dizemos eu gosto muito de ti, é um pouco alucinado. Não é? Porque nós, na verdade, gostamos de nós quando estamos com os outros. Sentimos muito bem quando estamos com os outros. Mas gostar mesmo de outra pessoa, aí aquilo frustra as nossas expectativas. Como é que tu fizeste isso se tu gostas de mim? Pronto, então acabou. E vivemos nesta ilusão contínua de confusão entre o sujeito e o objeto. Nada acontece fora de nós, tudo acontece dentro. E enquanto nós mantivermos esta ilusão mesmo na linguagem, as coisas tornam-se muito complicadas. Então eu recebo uma mensagem que eu começo a criar uma expectativa que vai ser uma coisa maravilhosa, quero vir jantar cá em casa, e afinal era só jantar. Ninguém mandou criar nos meus filmes. Se calhar era mesmo só jantar. Se fosse eu a convidar, se calhar tinha segundas intenções, mas outra pessoa não. Era mesmo só jantar. Entenderam? E não faz sentido nós vivermos em constante ilusão sobre as coisas que nós achamos que estão a acontecer. O que faz sentido é que nós consigamos remover este filtro da nossa memória, tirar as nossas expectativas, tirar os nossos medos e encarar aquela informação tal e qual ela é, tal e qual ela se apresenta, que é, precisamos de conversar. É só isso. E ter a capacidade de não viver, de não andar a patinar sobre esta informação. Porque há muitas coisas que continuam a acontecer enquanto eu não sei o que é que ela precisa de conversar comigo. Deu para entender? E o mundo esgota-se. E o mundo vai-se. Quando nós começamos a viver no nosso pensamento e a afirmar coisas que não existem, o que é que vocês fazem em uma pessoa que vive continuamente assim? Não tenho mais perguntas. É só isso. É só isso. E o último filtro que eu considero que é o mais perigoso deles todos é a força com que nós nos identificamos com as coisas. Vamos fazer um jogo. Todos têm smartphones. Eu quero que quem é defensor da Mac, do iPhone, do iOS,
sente deste lado. É para toda a gente se levantar e toda a gente que gosta de iPhone vai para este lado. Toda a gente que gosta de Android ou não gosta de iPhone vem para este lado. Podem se levantar e fazer esse exercício. Eu não acho que acertei, não é? Eu vou chamar os vendedores da FNAC para eles tomarem notas, para que saibam o que é que vão vender. Mas podem se sentar, não precisam ficar de pé. Está tudo Android. Hoje em dia tens um iPhone, pelo amor de Deus, vai para ali, pá. Posso estar no meio? A Maia tem um iPhone, vai para ali também. Também que você tem, mas calhar. Não, tu tens, vais para ali. Eu vou ficar no meio porque eu tenho os O dois. Paulo disse no outro dia que o iPhone era a melhor coisa que existia. Tu ficas no meio. Bom, e agora vamos incitar uma espécie de prós e contras. Eu vou perguntar à pessoa mais polémica que eu conheço relativamente aos iPhones. Tem duas, que é o João Pedro e o João. O João Pedro convenceu-me a comprar um Android. O João não gosta de iPhone. João, porquê que o Android é melhor e mais rápido que o iPhone? Muito mais fácil de trabalhar. Perfeito. E agora deste lado, porquê que quem é que é muito polémico? Quem é que defende as coisas assim muito? O iPhone é muito melhor porque é muito mais giro. Mais giro. Mais amigável. Vocês estão a assistir aos comentários mais lúcidos. Isto é assim, de qualidade igual ou superior àquilo que nós encontramos nos fóruns da internet sobre todos os assuntos, não só sobre este. Agora eu quero que quem gosta da Coca-Cola fique deste lado e quem não gosta da Pepsi fique deste lado. Coca-Cola deste lado, tudo deste lado e Pepsi daquele lado. Quem não gostar pode ficar onde está. Água das pedras. Isto foi mau agora. Eu não sei que tipo de refrigerantes é que eles têm aqui no FNAC Café, mas se não tiverem, acho que é melhor começarem a considerar as hipóteses. Porquê que a Coca-Cola é melhor? Nós nascemos na década de 80. Ah, boa. Eu vou-vos contar uma pequena piada. Boa. É muito doce a Pepsi. Mas qual é a quantidade de açúcar que a Pepsi tem e a Coca-Cola tem? Boa. Vamos nos sentar então todos outra vez. Quando quiserem, quando quiserem. Agora. Toda a gente conhece. Toda a gente conhece Gato Fedorento. Sim. Eles têm um sketch que é dos mais curtos e dos mais engraçados que eles produziram.